Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quinta-feira, dia 30 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Quinta-feira na área, rodada interessante, claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! 13h45, começando na Dinamarca, jogo entre Midtjylland e Silkeborg. Aqui é um jogo de Copa, tá, galera? Pré-live, eu particularmente prefiro gols. O Midtjylland em casa é extremamente over, o Silkeborg jogando fora também over gols e o histórico repleto de gols. Partida aqui para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. Para qualificação, o Midtjylland jogando em casa é favorito para avançar dentro da competição. Fechou? 14 horas na Sérvia, jogo entre Vojvodina e Crvena Zvezda. Vamos lá. Crvena Zvezda, líder da competição com um jogo a menos e o Vojvodina vem na terceira posição. O Crvena Zvezda tropeçou na última rodada, 0-0, jogando fora de casa. Dificilmente jogos do Crvena Zvezda Estrela Vermelha, a gente vê aí um 0-0, tá legal? Então, para essa partida, eu já penso aqui em pelo menos 2 gols no jogo. E mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Crvena Zvezda não perde. Crvena Zvezda empate anula, dupla hipótese, Crvena Zvezda. Fechou? Probabilidades aí na tela para Vojvodina e Crvena Zvezda, o Estrela Vermelha. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Vojvodina 4.6, Crvena Zvezda 5. Cartões, Vojvodina 1.8, Crvena Zvezda 1.3. Fechou? 14h30, Arábia Saudita, jogo entre Al Ahly e Al Riyadh. Vamos lá. O Al Ahly é o 5º colocado e vai jogar contra o 13º colocado. Se a gente der uma olhadinha na race, o Al Ahly em casa ganhou 2, empatou 2, perdeu 1. Mercado de gols muito forte. O Al Riyadh jogando fora são 4 derrotas, apenas 1 vitória e mercado de gols também vem forte. Pensando aqui em resultado, vitória do Al Ahly e uma partida para pelo menos 2 gols. 14h30 na Itália, jogo entre Cagliari e Sassuolo. Time, já puxei direto para a tabela de probabilidade. Esse jogo pode ser interessante para gols. A chance da gente ver aqui 2 gols pelo menos na partida é de 90%. Gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Deixa eu aproveitar e passar para vocês também escanteios e cartões. Vamos lá. Escanteios, Cagliari 4.2, Sassuolo 3.3, média baixa. Com relação aos cartões, Cagliari 1.4, Sassuolo 1.7, Juizão 5.2. Fechou? 15 horas, jogo de Copa lá na Áustria, jogo entre Salzburg e Tirol. Time, é o seguinte, vou direto pro histórico, tá? Dos 5 últimos jogos na casa do Salzburg. 1-1, 3-0, 3-0, 2-0, 5-0. Todas as partidas, pelo menos 2 gols, e o Salzburg venceu 4 e empatou 1. Então aqui pensando em resultado, classificação do Salzburg e pensando em gols, um jogo para pelo menos 2 gols. Fechou? 16 horas, jogo de Copa do Rei na Espanha, claro. Time, o que a gente tem aqui? Jogo do Alavés, que é uma equipe de primeira divisão, enfrentando uma equipe de 4ª divisão. A cotação do Alavés é uma cotação muito baixa. Talvez aqui, primeiro tempo, o Alavés na pressão, massacrando o time da casa. Vitória do Alavés já no primeiro tempo, gol já no primeiro tempo. Fechou? 16h30 na Suíça, jogo do Grasshoppers contra o Young Boys. Aqui pré-live, jogo bom para gols, tá? Partida para pelo menos 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, também 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Dá para pensar também num ambas marcam, tá bom, galera? Escanteios. Grasshopper 5.1, Young Boys 3.5,
Cartões, Grasshopper 2.2, Young Boys 1.7, Juizão 3.9. Fechou? 16h45 na Itália, jogo entre Pisa e Lazio. Vamos lá. A Lazio vem na 10ª colocação, meio de tabela. Pisa, vice-lanterna e até o momento não venceu dentro da competição. 8 partidas, nenhuma vitória, 4 empates e são 4 derrotas. Por esse motivo, mesmo a Lazio jogando fora de casa, eu acho que a Lazio não perde. Tecnicamente, tem uma equipe superior e pega um time mandante aqui, ó, que ainda não ganhou na competição. Dupla hipótese, Lazio. Time ainda na quinta-feira, mais 2 partidas aqui, Copa do Rei na Espanha, tá? 17 horas, jogo do Espanhol e também jogo do Real Betis. Essas partidas, o que acontece? A cotação do Espanhol e do Real Betis estão muito baixas. Equipes de outra prateleira, divisões completamente diferentes. Talvez ao vivo, o Espanhol e o Real Betis na pressão, amassando os seus adversários, vitória do Espanhol e do Real Betis já no primeiro tempo e gol no primeiro tempo. Tá beleza? 19 horas, segundo jogo de mata-mata, Copa Sul-Americana semifinal entre Lanús, da Argentina, e Universidade do Chile. Vamos lá. Primeiro jogo no Chile foi 2-2. Agora o Lanús decide em casa. Puxando o Race, o Lanús em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. Universidade do Chile, como visitante, perdeu 2, empatou 2, só venceu uma partida. Então aqui pensando em resultado, Lanús empate anula, dupla hipótese Lanús, Lanús para se classificar, se qualificar. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Lanús e Universidade do Chile. Jogo para 2 gols, 55%. Jogo para menos de 4 gols, 90%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. O que a gente tem que ficar atento? Igual eu comentei do jogo do Galo contra o Independente Del Valle. Se o primeiro gol dessa partida sair no começo do primeiro tempo, fica esperto para pegar o segundo. Por quê? A equipe que tomar esse gol vai abrir. E aí de 2 uma, ou empata ou leva o segundo gol de contra-ataque. Tá beleza? Escanteios, vamos lá. Lanús 3.3, Universidade do Chile 4.1, médias baixas aí para as duas equipes. Cartões, Lanús 1.9, Universidade do Chile 2.7, Juizão 3.1. O Juiz tem média baixa, mas aqui é um jogo decisivo, a gente tem um confronto histórico entre argentinos e chilenos, pelo menos um cartão para cada equipe. E para fechar, o jogo mais importante do dia, às 21h30, segundo jogo de mata-mata, semifinal Libertadores, jogo entre Palmeiras do Brasil contra a LDU do Equador. Vamos lá. Primeiro jogo, na altitude do Equador, em Quito, foi 3-0 para a LDU. É uma bela vantagem. Mas agora o Palmeiras joga em casa no gramado sintético. Então, o Palmeiras vai ter uma vantagem também. Primeiro jogo na altitude, a LDU teve a vantagem da altitude. Agora o Palmeiras em casa, totalmente ambientado para grama sintética, também pode ter uma vantagem. Então, pensando aqui em resultado, não vou nem enrolar. Vitória do Palmeiras. O Palmeiras deve ganhar essa partida. Vai ganhar por 3, 4 gols de diferença? Não sei, mas eu acho que o Palmeiras ganha. Como o Palmeiras precisa tirar pelo menos 3 gols de diferença, eu vejo um cenário aqui para pelo menos 2 gols. Juizão apitou, o Palmeiras vai para cima, vai para dentro. Então vejo um cenário aqui de gols. E o Palmeiras jogando no Allianz é uma equipe que geralmente produz jogos com gols. Tudo bem, contra o Cruzeiro foi 0-0, mas as demais partidas, 5-1, 4-1, 3-0, 3-1, tá beleza? O que a gente pode pensar aqui também? Como o Palmeiras vai começar na pressão, escanteios, porque se não sai o gol, vão sair os escanteios. Um escanteio de 0 a 10 minutos, 2 escanteios de 0 a 10 minutos e, claro, finalização. O Palmeiras deve começar com muita pressão e muita posse de bola. Mais de 5,5, mais de 6,5 finalizações Palmeiras no primeiro tempo. Acredito num primeiro tempo com o Palmeiras massacrando a equipe da LDU. Eu vou falar para vocês, lembrando do jogo entre São Paulo e LDU no Morumbi, o São Paulo começou muito forte, fez escanteio, bola na trave antes dos 10 minutos. E eu acho que o Palmeiras contra a LDU no Allianz não será diferente, tá beleza? Uma outra alternativa que eu gosto aqui,
Palmeiras para marcar em ambos os tempos. Acho bem interessante. O Palmeiras fazendo gol no primeiro e também no segundo tempo. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aí na tela para Palmeiras e LDU. Jogo para 2 gols, 60%. A probabilidade é baixa, mas pela necessidade do Palmeiras em vencer por um placar elástico, eu espero aqui um jogo para pelo menos 2 gols, tá beleza? Com relação aos escanteios, já passei para vocês aqui escanteios de 0 a 10 minutos e também final do primeiro tempo, o Palmeiras na pressão, amassando o LDU, um escanteio no final do primeiro tempo. E vamos pensar num segundo cenário aqui. Final do segundo tempo, de repente o Palmeiras está ganhando por 2 a 0, por exemplo, 3 a 1, faltando um gol aí para o Palmeiras empatar essa partida. O que você acha que vai acontecer no final do segundo tempo? O Palmeiras vai com todo mundo para dentro da LDU. Vai jogador, vai goleiro, gandula, cachorro, e aí pode ser interessante também para pensar aqui em escanteio e gol, se o Palmeiras ainda estiver vivo dentro da partida. De repente o jogo tá 0 a 0 ou 1 a 0 para a LDU, aí já foi, tá beleza? Outro cenário que eu gosto aqui, vamos lá. A LDU tem um placar de 3 a 0 debaixo do braço. O que o goleiro da LDU vai fazer no tiro de meta? Ele vai fazer cera. Vai bater aquele tiro de meta que demora, piriri parará. E aí o juizão, ele pode dar um cartão amarelo pro goleiro da LDU, tá bom? E vamos lá para finalizar essa análise entre Palmeiras e LDU jogadores. Pelo lado do Palmeiras, finalização, chute a gol, mesmo gol, Vitor Roque e o Flaco Lopes. Pelo lado da LDU, finalização, chute a gol, o Estrada. Para desarmes, pelo lado da LDU, o Quinteiro e também o Gruezo. Desarmes, pelo lado do Palmeiras, Felipe Anderson. Para cometer faltas, pelo lado da LDU, Gruezo. Fechou? Vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para o dia de hoje? Na Sérvia, jogo entre Vojvodina, Estrela Vermelha, dupla hipótese, Estrela Vermelha, partida para pelo menos 2 gols. E na Libertadores, Palmeiras e LDU, vitória do Palmeiras, jogo para pelo menos 2 gols. Esse é o melhor palpite para hoje. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E vamos lá, como é que ficou o palpitão para hoje na Libertadores, Palmeiras e LDU? Vamos começar aqui, ó, com uma escada de escanteios pro Palmeiras de 0 a 10 minutos. Mais de 0 escanteios Palmeiras de 0 a 10 minutos. Mais de 1 escanteio Palmeiras de 0 a 10 minutos. Mais de 2 escanteios Palmeiras de 0 a 10 minutos. Como o Palmeiras deve jogar na pressão desde o início da partida, se o gol não sair, vão sair os escanteios, tá beleza? Escada de escanteios pro Palmeiras de 0 a 10 minutos. E também eu gosto aqui, ó, de um cartão amarelo pro goleirão da LDU, porque eu acho que ele vai fazer cera. Provavelmente o Domingues que deve jogar. 1 hora antes da partida a gente tem a escalação oficial. Um cartão amarelo pro goleirão da LDU. Time, vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. Análise, melhor palpite, palpitão e vamos que vamos. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.